Coitada da Bia. É bom fazer exercício para a perna. Muito bem. Vamos abrir o texto da Bíblia. Orem pedindo, tá? Que o Espírito Santo conforte o coração dos filhos do Marcos Nassif. E ore nas suas orações pessoais, na sua IC. Ore pedindo que Deus fortaleça o coração da esposa, dos filhos, Caio, Vinícius, das noras, dos genros, das noras, do neto, tem um netinho. Então ore, pedindo que Deus dê graça a eles, tá bom? Tem dado já. Mas vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes. Eu, quando pensei em falar desse tema, de verdade, eu pensei em usar um outro texto qualquer, né? Falei, puxa, sempre que se vai falar de tempo, os pregadores e pastores e aqueles que pregam a palavra usam Eclesiastes, né? Capítulo 3 é o capítulo do assunto sobre tempo. Mas eu não consegui escapar de Eclesiastes 3. É o melhor texto. Tem muitos textos na Bíblia que falam sobre o assunto tempo. E você vai crescer um pouco mais, porque a gente às vezes é muito raso quando o assunto é o tempo de Deus. Você vai expandir o seu conhecimento de Deus nessa manhã. E quando você expande o seu conhecimento de Deus, o que acontece é que você progride espiritualmente. E o seu progresso espiritual é o que de verdade, o meu progresso, o seu progresso espiritual é o que de verdade vai fortalecer você e eu para a batalha da vida. De verdade, enfrentar as questões que acontecem no campo de batalha da sua mente. As pressões maiores não são as que estão lá fora, é o que você pensa sobre o que está acontecendo lá fora. As nossas batalhas de verdade acontecem no campo da mente, no campo do coração. Porque quando eu olho para situações que não são do jeito que eu acho que deveriam, uma batalha acontece aqui dentro, não lá fora. E eu espero, usando esse texto, nós vamos ler um único versículo nesta manhã, mas nós vamos andar um pouquinho sobre o assunto. E depois, no final, quero entregar para você, antes de orar, os outros 3 temas que nós vamos tratar ao longo de 3 domingos, além desse. Eclesiastes 3:1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Diga, tempo certo. Nós vivemos numa geração terrena do mundo, que é uma geração da velocidade. Tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser aqui e agora. Nós queremos respostas, e até respostas de Deus, que sejam imediatas. Nós somos uma geração que desaprendeu a esperar. E não se culpe por isso. Simplesmente você nasceu para viver este tempo. E você não deve se culpar, mas você precisa checar e tomar uma decisão em que cultura você vai andar. Que cultura você vai decidir pertencer? A cultura da pressa ou a cultura da espera divina, do Espírito? Você tem 2 opções, não tem uma terceira. Ou você vive agitada e correndo por dentro e por fora, ou você vive no descanso de Deus. Essa cultura que nós vivemos, esse tempo presente do mundo, e não é só no Brasil, esse tempo presente do mundo, criou uma geração de gente, velhos e novos, que desaprendeu a esperar, o valor da espera, e o que a espera faz em nós. É triste isso, mas há chance para nós, se nós decidirmos voltarmos para a cultura do rei, para a cultura do reino, Jesus Cristo.
Nós queremos respostas imediatas, nós queremos portas abertas hoje. Nós queremos promessas cumpridas agora. Mas Deus não trabalha segundo a sua ansiedade. Deus não trabalha segundo a minha ansiedade. Ele trabalha segundo a sua perfeita sabedoria. Enquanto nós contamos os dias, Deus prepara os acontecimentos. Enquanto olhamos para o relógio, Ele contempla a eternidade. Você fica apressado e olha para o seu atraso e pelos seus compromissos. Deus olha para a eternidade. Na Bíblia, aprendemos que o tempo de Deus nunca é atrasado. Você pode atrasar, eu posso atrasar. As coisas podem atrasar para você. As situações podem atrasar. As respostas podem atrasar. Mas na Bíblia nós aprendemos que o tempo de Deus nunca é atrasado, nem apressado. Diga comigo: Deus não se atrasa, mas também não se apressa. Ele sempre chega no momento exato. Quando o seu propósito está completo aos olhos dele, sua glória então será plenamente revelada. O que para nós parece demora, para Deus, muitas vezes é preparação. Deus não quer só tirar você das coisas ruins. Ele quer tornar você uma pessoa melhor. A maior parte das coisas de ruim que você e eu vivemos são porque nós não somos pessoas melhores. Nós causamos a maior parte das dores de cabeça que a gente vive. Se você e eu formos melhores, as coisas acontecerão de uma melhor forma para você. Gandhi disse: seja a mudança que você quer ser na vida, que você quer ver no mundo. Você quer ver coisas boas acontecendo? Mude você. O que chamamos de espera, Ele chama de aperfeiçoamento. O interesse de Deus não é consertar as coisas da sua vida. O interesse de Deus é melhorar você e eu. É formar em nós a imagem do seu Filho Jesus, para que outros possam ver que Deus existe. Quando olha para você e vê as suas ações, suas reações parecidas com a de Jesus. Hoje, nessa manhã aqui, é uma manhã rica, gloriosa, nós vamos começar a descobrir que o tempo de Deus é descansar nas mãos daquele que faz tudo formoso, belo, no devido tempo. Versículo 11 de Eclesiastes 3 é só um spoiler, é só uma antecipação, mas o versículo 11 do capítulo 3 diz exatamente isso. Diz assim, no versículo 11: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Ele faz tudo belo ao seu tempo.
ao seu tempo. Ele faz tudo belo. Ele faz tudo apropriado ao seu tempo. Esse assunto sobre o tempo de Deus é frequentemente ensinado, mas é ensinado de maneira muito simplória, simplista, raso, de maneira simplificada. A ideia de que o tempo de Deus, o kairós de Deus, já ouviu isso? O kairós de Deus. E o nosso tempo é o cronos. Muitas vezes já ouvimos, o nosso tempo é o cronos e o tempo de Deus é o kairós. Essa ideia de que o tempo de Deus é o kairós e o nosso tempo é o cronos não é totalmente bíblica. Nós precisamos aprofundar um pouquinho mais, e é o que nós vamos fazer. O que é cronos? Existe até na mitologia o deus do tempo, Deus Cronos. O que é cronos? O que é o tempo dos homens? Cronos refere-se ao tempo cronológico. Cronologia vem de cronos, que é tempo. Refere-se ao tempo cronológico, o tempo, a sequência dos acontecimentos, e o tempo é medido à medida que as coisas acontecem. E esse é o cronos. Cronos é o tempo do relógio, é o tempo do calendário, é a duração das horas. Por exemplo, quando a gente diz, a Bíblia também usa cronos, e ela diz frases do tipo, depois de muito tempo. Veja, é a cronologia dos fatos, dos acontecimentos. E 3 dias depois, até se usa muito na internet hoje em dia, né? 1 século depois, né? Naqueles videozinhos sem graça. 3 dias depois, essa expressão 3 dias depois está contando o tempo dos acontecimentos. A Bíblia também usa 3 dias depois. Na plenitude do tempo, a Bíblia usa uma expressão do tipo, na plenitude do tempo. Em muitos textos bíblicos, esse termo, cronos, também é usado para falar de tempo e do tempo estabelecido por Deus. Agora, o que é cronos? Falamos de cronos. O que é kairós? Que muitos ensinam que kairós é o tempo de Deus. Kairós significa não tempo, mas kairós significa oportuno, significa momento certo. Kairós significa ocasião apropriada. Kairós significa tempo determinado. Não significa necessariamente um tempo sobrenatural. Kairós de Deus é um tempo sobrenatural. Não necessariamente. Significa um momento adequado para que algo aconteça. Por exemplo, Marcos 1,15 diz assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E quando Jesus disse essa frase, lá em Marcos 1,15, nós pregamos nela semana passada, e quando diz o tempo está cumprido, o termo lá é kairós, ou seja, o momento certo é agora. Jesus está dizendo que chegou o momento determinado por Deus para acontecer aquilo. Não se trata simplesmente de relógio, datas ou meses, mas se trata que naquele exato momento há algo preparado, apropriado, algo belo aconteceu. Outro exemplo,
Gálatas 6, 9 diz: a seu tempo ceifaremos. Está falando de plantar e colher. E aí Gálatas 6, 9 diz assim: a seu tempo, a seu kairós colheremos. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que nós vamos colher no momento apropriado. O que é o momento apropriado? É o melhor momento, na sabedoria perfeita de Deus para mim e para a sua vida, para nós. Deus, na Bíblia, Deus usa os dois termos, Cronos e Kairós. Cronos para falar da história das coisas, dos acontecimentos das coisas no tempo, e Kairós para falar que aquilo aconteceu num tempo certo, no melhor momento. E guarde isso na sua mente e no seu coração. Na Bíblia, Deus age tanto no Cronos quanto no Kairós. Diga: o meu Deus age tanto no Cronos, que é o tempo do relógio, né? Quanto no Kairós, que é a oportunidade certa, o momento certo para acontecer aquilo. E você vai entender o que significa isso para a sua vida, e como isso é importante para o seu dia a dia, para a sua fé, para o descanso dos seus pensamentos, para deixar de viver na agitação. Como é importante eu entender o tempo de Deus. Cronos, Deus estabelece períodos. Por exemplo, quando, porém, chegou a plenitude do tempo, está escrito isso na Bíblia, quando chegou a plenitude do tempo, é um Cronos. Gálatas 4,4, Paulo usa o termo quando chegou a plenitude do tempo, ele está usando Cronos, mostrando que Deus conduziu toda a história até o nascimento de Jesus. Deus conduziu a história até o momento apropriado do nascimento de Jesus. Jesus não nasceu antes, Jesus não nasceu depois. Às vezes eu brinco perguntando para uns e outros ao meu redor, eu falo assim: como é que será que seria se Jesus tivesse nascido no século 21? Como seria essa vida nômade de Jesus? Será que ele nasceria num castelo? Será que ele nasceria um empresário? Será que ele seria um influencer do YouTube? Será que ele teria Instagram ou não? Não sei. Essas são conjecturas que eu nunca vou ter resposta, porque não foi assim. E por que não foi assim? Por que Jesus nasceu no século 20 ou no século 21? Porque Jesus chegou no tempo oportuno, no tempo certo das coisas. Kairós, Deus também estabelece momentos decisivos na história, tanto na sua pessoal, tanto no seu dia a dia, na sua vida particular, quanto na história da sua terra, do seu país, do mundo. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que foi o texto que a gente leu, está escrito no começo: tudo tem o seu tempo. Diga. E isso é importante eu entender, porque senão eu fico achando que eu posso forçar Deus a fazer alguma coisa que Ele não queira, ou alguma coisa pode impedir Deus de fazer alguma coisa. Ninguém, nem nada, pode de verdade impedir Deus de fazer nada, nem alguma coisa. A palavra para Kairós, traduzida aqui aqui nós estamos no Velho Testamento, é hebraico, é hebraico que você está lendo, capítulo 3 aqui de Eclesiastes, mas tem uma tradução da Bíblia hebraica em grego, e o termo usado é Kairós. Tudo tem o seu Kairós, tudo tem o seu tempo certo. É
importante você entender isso, porque às vezes você está orando por coisas que Deus não vai trazer antes, mas também não vai deixar chegar atrasado, vai chegar na hora certa. Tudo, diga, tudo tem. Diga, tudo tem um tempo certo para mim. Mas não é só para você, porque senão a gente fica muito focado na nossa vida particular. Tudo tem um tempo certo para nós como igreja. Para nós como igreja. Então será que está errado eu dizer que o tempo de Deus é o Kairós só? Não totalmente. Mas você não pode achar que Deus só atua no Kairós e que o Cronos pertence a outro Deus, o Deus Cronos. Não, não existe o Deus Cronos. O nosso Deus é o Deus do Cronos, mas Ele é o Deus do Kairós. Ele é o Deus do calendário que trabalha na história, mas Ele é o Deus que traz as coisas no momento certo da nossa vida e da história. O mais correto de pensar seria o seguinte: o Cronos é como se fosse uma linha do tempo, a duração, o desenrolar dos fatos, da história, o começo, meio e fim, o começou tal hora e terminou tal dia. O Cronos é essa linha de calendário e relógio, mas o Kairós é o momento dentro da linha que Deus intervém e faz algo que Ele planejou para acontecer. Ou seja, Deus trabalha dentro do tempo da sua vida. É mais ou menos assim. O tempo vinha acontecendo e as histórias acontecendo, e de repente Maria fica grávida. De repente? De repente? Não existe de repente. Só na cabeça dos homens que escreveram a Bíblia as coisas acontecem de repente, mas do ponto de vista de Deus não tem nada de repente, tudo acontece dentro de um plano, dentro de uma ciência extraordinária, dentro de um conhecimento que a gente não consegue entender. Nada acontece por acaso. E por que é importante entender isso? Porque a sua vida não é um erro, sua jornada não é um erro, e Deus está trabalhando para que coisas importantes aconteçam no momento certo. Não tem atraso, não tem apressar, não tem antecipação e não tem como segurar. Enquanto nós vivemos o Cronos, o relógio, acordamos, despertamos de manhã, enquanto nós vivemos o Cronos no dia a dia da vida, marcada pelo relógio, pelo calendário, Deus está preparando algo de promessa para você. O momento exato em que seus propósitos vão se cumprir plenamente, e ninguém pode segurar. Ninguém pode segurar o que Deus está planejando. A espera não significa ausência de Deus. Deus não está ausente enquanto parece que tudo é tão comum. E aí é que muita gente se perde. Muitos cristãos se perdem porque a vida parece tão comum, tão igual à vida daqueles que nem creem, nem frequentam a igreja, nem têm Bíblia. A minha vida parece tão parecida com a deles, eles acordam, eu também acordo, eles levantam, vão trabalhar, eu também faço isso, eles têm dores e doenças, nós também, morrem e nascem também nós, parece que tudo é igual. E aí é na espera que muita gente começa a achar que Deus não está fazendo nada. Mas isso não significa que Deus não está fazendo nada. A espera não significa que Deus não está agindo. Significa que Ele está conduzindo a história até que chegue o momento certo. E vai chegar. Sempre vai chegar o momento certo. Por isso, olha,
o que é que eu e você temos que fazer enquanto esperamos? O que devemos fazer enquanto esperamos aquela coisa no momento certo, aquele acontecimento de Deus no momento certo? O que fazemos? Sejamos fiéis na oração. Continue orando. A fidelidade em oração no dia a dia prepara você e eu para a gente viver o Kairos de Deus, o acontecimento de Deus. A sua perseverança, a sua fidelidade em oração prepara você e eu para vivermos o tempo oportuno, aquela coisa que Eclesiastes diz que é o tempo certo, o acontecimento certo, na hora certa. Enquanto você vai orando, Deus vai preparando você, nós. Imagina se Deus te desse o que você pede em oração sem preparar você. Provavelmente isso já aconteceu. Provavelmente muitas pessoas se perdem quando Deus dá algo que a pessoa não está preparada. Lembre-se, Deus não só está comprometido em trabalhar ao seu redor, mas em você. A Bíblia mostra que Deus é Senhor de ambos, do Cronos e do Kairos. Ele governa tanto no desenrolar da história que você está assistindo na televisão, Ele governa, mas Ele também governa os momentos decisivos que os seus planos e propósitos vão se manifestar. Por exemplo, daqui a pouquinho nós vamos ver e ouvir as trombetas e as nuvens com raios e relâmpagos, e Jesus coroado com o rugir de um leão, voltando para buscar os seus fiéis, a sua igreja. Isso está no Cronos e no Kairos de Deus, no tempo e na hora certa. Jesus, quando questionado sobre quando Ele vai voltar, Ele disse: isso nem o Filho sabe, somente o Pai sabe a ocasião certa da volta do Filho de Deus. Ele vai voltar. Ele governa em todo momento, em toda a história. Nós iremos aprender nessa série a crer, mas também a descansar no tempo de Deus. A sua agitação, a sua ansiedade, a minha, é porque a gente não crê e não descansa como deveria. A gente crê em Deus, por isso que estamos aqui no culto, por isso que você tem uma Bíblia, por isso que você fala de Jesus, por isso que você assiste programas cristãos, por isso que você evita coisas erradas, porque você é uma pessoa de Deus. Mas o que vai determinar se você vai viver uma vida agitada ou cheia de fé e descansada é você entender que Deus está trabalhando no tempo e no modo, no tempo e na forma de trazer as coisas para você, preparando. E quando você não entende que Deus está preparando, você olha para alguma coisa que te acontece, parece que perdeu o controle e você fica perdido, não dorme, da queimação. O que é tudo isso? Ansiedade, medo, tudo isso, o que é isso? Isso vem do fato de eu achar que Deus tem mais coisas importantes para tratar, não da minha vida. Deus de fato tem coisas importantes para tratar, e você é uma delas. Deus tem coisas importantes para tratar, e a sua vida importa. Nós iremos aprender a crer, nós iremos aprender a descansar no tempo de Deus para a nossa vida, nessa série Tempo de Deus. Participe de maneira fiel aos domingos, venha aos domingos. Bom, domingo que vem eu vou falar sobre Deus governa, e vou usar o texto de Eclesiastes, do verso 1 ao verso 11,
E o que nós vamos tratar disso? De como Deus controla todas as estações da sua vida e como Ele está te preparando. Não tem coisa melhor quando eu posso descansar e saber que o Pai de amor está me preparando para algo maravilhoso, no tempo certo. No tempo certo. Então nós vamos falar disso no domingo que vem, em Eclesiastes capítulo 3, verso 1 a 11. Mas nós vamos falar no outro domingo depois, sobre o tema Deus prepara o tempo. E nós vamos usar o texto de Gálatas 4, versículo 4 e 5, e nós vamos falar sobre, antes do cumprimento das coisas de Deus, Deus prepara as pessoas, mas Deus também prepara as circunstâncias. Às vezes você está pronta, mas o seu entorno não está. Às vezes você está pronta, mas o seu redor não está. E Deus vai trabalhar em você, em mim, mas também nas circunstâncias da nossa história e da história que gira ao nosso redor. E para fechar, no outro domingo, nós vamos falar a terceira mensagem e última sobre Deus faz acontecer no tempo certo. Abacuque 2 trata desse assunto, versículo 2 a 3, e o assunto ali será este: a promessa pode parecer que está demorando, pode parecer tardia aos nossos olhos, mas nunca falha. A chegada nunca será atrasada. O plano de Deus virá a você, virá a nós, e ninguém pode impedir, porque Deus é um Deus que já profetizou através dos seus profetas, e Ele disse: operando eu, quem impedirá? Nós precisamos aprender a crer e a descansar. Esse é o meu principal foco. Se você me perguntasse, pastor, qual é o seu principal foco em tudo isso? Meu principal foco em tudo isso é que você e eu possamos aprender juntos a crer, mas a descansar. Viver como alguém que descansa chama atenção. Chama atenção. Eu gosto de jogo de tênis. Alguém mais além de mim gosta de jogo de tênis aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Puxa vida, nunca consigo um parceiro de tênis. Puxa vida. País do futebol. Falar em futebol, não precisamos falar de futebol. Tem gente demais falando de futebol. Vamos falar de tênis. Tem um homem que foi um grande técnico de tênis e ele escreveu um livro em inglês. Infelizmente, acho que não tem ainda o título em português, mas é The Inner Game of Tennis. É o jogo interior do tênis, de Tim Galloway. Foi um grande coach, um grande treinador. E ele escreveu esse livro para tratar exatamente deste assunto, que grandes campeões, como por exemplo o Guga, Gustavo Kirten, que foi número 1 do mundo, com vitórias espetaculares na história, precisou aprender a controlar o jogo dentro dele. O Roger Federer, que foi um dos maiores esportistas no jogo de tênis, conhecido mundialmente, acabou de se aposentar há alguns anos atrás aqui. O Roger Federer era um sujeito de pavio curto, quebrava a raquete, brigava com todo mundo, xingava o juiz, discutia, era explosivo. E ele tinha um técnico, eu esqueci o nome desse técnico, que disse: eu vou trabalhar e vou ajudar você a não perder este ímpeto, mas eu vou ajudar você a controlar o seu interior. E se você puder controlar o seu interior, você se tornará um grande campeão. Um dia, o Roger Federer já era adulto, já tinha algumas vitórias, já estava ranqueado bem lá na lista de ranking de jogadores de tênis. O técnico dele estava fazendo uma viagem na África e ele teve um acidente de carro e faleceu. O Roger Federer ficou arrasado. Sabe qual foi a decisão do Roger Federer? O Roger Federer disse assim: eu não posso continuar esquentadinho. Eu não posso, depois de todo o trabalho que o meu técnico fez comigo, eu continuar esquentado não é uma coisa que vai honrar a memória dele.
E dali para frente, nunca mais ele se tornou um jogador quente, esquentado, explosivo, não quebrava mais raquete. Ele controlou o seu interior e a vida dele mudou e ele foi um dos maiores campeões de todos os tempos do mundo do tênis. O que significa isso? Significa que as nossas maiores vitórias precisam ser conquistadas dentro de nós. E o meu trabalho é esse, ajudar você e eu a crermos e a descansarmos. O Roger Federer só pôde ser um grande campeão quando ele descansou por dentro, quando ele ficou quieto por dentro, quando ele ficou sereno por dentro, quando ele ficou em paz por dentro. Imagina o que Deus é capaz de fazer na sua vida se você descansar por dentro. Nós temos um testemunho aqui, é isso? Amém, queridos? Vamos ficar de pé.